oportunidade para glorificar a Deus e modificar histórias, tá certo? Então você tem aí em suas mãos essa grande oportunidade através da ministração da palavra de Deus. A revelação de Deus confronta o secularismo e como isso é verdade, como isso é verdadeiro. Nós precisamos ter essa consciência de que a palavra de Deus ela não está em harmonia com certas filosofias que estão sendo vivenciadas na atualidade, ok? Com certos posicionamentos que têm sido adotados na sociedade da atualidade, como por exemplo essa visão secularista, onde as pessoas estão ligadas aos movimentos contemporâneos, às formas de pensar que têm sido veiculadas na atualidade, na sociedade, que muitas das vezes entram em rota de colisão com as verdades sagradas que são reveladas através da Bíblia, tá bom? Então a Bíblia Sagrada, revelada pelo Espírito Santo de Deus, teopneustos, infalível, ok? Aquela cuja a definição de Cristo é: passam os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Essa é a verdade absoluta, essa é a verdade imutável, ok? Agora, em oposição a ela estão diversas linhas de pensamento que vão sofrendo alterações e modificações, uma verdade fluida, uma verdade relativa, tá certo? Então, o relativismo moral e outras perspectivas que entram em contradição com as verdades estabelecidas na Sagrada Escritura. Então você tem aí esse secularismo, e quem está adepto dele se adapta às linhas de pensamento que tem surgido. Então ele está aberto, tá certo? Ele não rejeita ser influenciado, ele está aberto a essas diferentes propostas. Ele dança conforme a música, tá certo? Então você tem muitas dessas pessoas que tudo que elas querem é levar vantagem. Se elas forem obter vantagem, elas adotam qualquer linha de pensamento que surgir, qualquer tipo de prática, de comportamento, de costume que venha a ser veiculado, tá certo? Que venha a ser adotado pela grande multidão. Então são pessoas que elas são maleáveis, tá? Conforme é nos alertado pela Sagrada Escritura: não tomeis a forma do mundo, não vos conformeis com o mundo, não vos conformeis com o mundo, mas nós temos que ser renovados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nos é aconselhado não tomar a forma do mundo, é esse o alerta, tá certo? Não se amoldar ao mundo. Muitas das vezes você estará numa situação em que você e o mundo não entrarão em acordo. Você e o mundo que o rodeia não estarão em harmonia. Você vai destoar, ok? Você vai ser contraditório em relação ao mundo. Você será estranho a ele, por isso rejeitado, por isso hostilizado, ok? Por isso zombado, porque você não toma a forma do mundo. O mundo vai sendo manipulado, vai sendo alterado, tá certo? Conforme as forças que estão interagindo. Então, forças no âmbito político, filosófico, artístico, que vão promovendo diferentes ideias. Só que quais são os comprometimentos destes movimentos que têm veiculado essas ideias, essas formas de comportamento? Eles tomam a palavra de Deus como referência? Eles tomam a palavra de Deus como pressuposto básico para a sua ação? Não, a referência deles não é essa, tá certo? A referência deles não é a palavra de Deus, não é a verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Eles não levam isso em consideração na hora de produzir a sua arte, na hora de produzir os seus filmes, na hora de compor as suas músicas, na hora de adotar certos comportamentos. A palavra de Deus não é levada em consideração. Por isso produzem diversas coisas que são reputadas por nós como hostis, como promíscuas, como fúteis, tá certo? Porque não tomam como parâmetro as verdades da Sagrada Escritura. E assim o secularismo vai devorando, vai engolindo as pessoas e fazendo elas dançarem conforme a música, lidando com elas como marionetes. E aquele que não se enquadra sofrerá danos, terá que pagar um alto preço, terá que ter muita coragem, terá que ter muita confiança no seu Deus.
Assim é a situação vislumbrada por aqueles que estavam em Babilônia. Não se secularizaram, não dançaram conforme a música, não se fizeram como marionetes na mão do sistema, e assim bateram de frente com ele, antagonizaram em relação a ele, pagaram alto preço por isso, mas foram grandemente honrados por Deus. Deus de fato sustentou o testemunho de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro daquele contexto em que eles estavam, aos olhos humanos, totalmente desfavorecidos. Eles eram a minoria da minoria dentro daquele contexto. Mas estando ao lado de Deus, ele é maioria em qualquer lugar, porque Deus está acima de todas as coisas e de todas as pessoas. Então, uma vez que eles se posicionaram ao lado do Senhor, priorizando a glória de Deus, o nome de Deus, tá certo? Deus se posicionou também favorável a eles e alterou uma situação que poderia ser totalmente destrutiva para eles, glorificando seu nome por meio da sua ação. Mas é necessário ter a coragem de Sadraque, Mesaque e Abidnego chegar diante do rei e dizer: ó rei, acerca disso, com relação à fornalha, né, que é também tratado no livro de Daniel, a ameaça de serem lançados na fornalha, disseram: acerca disso não temos que te responder nada. Se o nosso Deus nos quiser livrar da fornalha, ele livrará. Se não quiser nos livrar, nós permaneceremos sendo fiéis. Para ser livrado da fornalha ou para não ser livrado da fornalha, permaneceremos sendo fiéis ao Senhor. Não vamos nos inclinar diante da idolatria, ok? Então você precisa ter muito bem estabelecido, estipulado dentro de você, se você vai priorizar a glória de Deus ou você vai priorizar o seu conforto, o seu bem-estar, a sua honra, a sua imagem, seu nome, ou se você vai centralizar a glória de Deus acima de todas as coisas. Se você assim fizer, você estará disposto a enfrentar o que for e pagar o preço, tá certo? Que precisar ser pago, mas glorificar o nome de Deus através da sua vida, das suas ações, das suas decisões, do seu posicionamento. E com isso, o Senhor sendo glorificado através de você, Deus por outro lado também se coloca ao seu lado. Então Deus também estará junto de você, tá certo? Quer seja para te fazer sobressaltar, prevalecer sobre essas situações, ou se Deus permitir, vir a tombar no campo de batalha, mas sabendo que diante do trono da glória você comparecerá de cabeça erguida, sabendo que o Senhor te receberá de braços abertos. Temos que ter essa plena certeza. Essa é a grande esperança que nos alimenta, que nos faz seguir em frente e não desistir mesmo diante das grandes ameaças, tá certo? A revelação de Deus confronta, é o embate estabelecido, tá certo? É o antagonismo. A revelação de Deus confronta o secularismo. Os textos que são elencados aqui como texto principal então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou o Deus do céu, conforme Daniel 2,19. O resumo da lição: o sonho revelado a Daniel mostra o mundo sobrenatural, e que o reino de Deus não tem fim, tá certo? O mundo sobrenatural, o mundo que acontece simultaneamente ao mundo físico, mas não pode ser visto por olhos físicos, mas apenas por olhos sobrenaturais. Então a pessoa que tem essa fé viva sabe, tá certo? Tem a plena certeza do dinamismo desse mundo espiritual. As leituras recomendadas para 2 Josué 1:9. Não se apavore. Terça-feira, Tiago 5,16. A oração pode muito em seus efeitos. Quarta-feira, primeiro livro de Samuel 9,15. Deus revela. Para quinta, Filipenses 2,3. Agindo com humildade. Sexta-feira, 1 de Coríntios 2:10 ao 12. O Espírito revela as coisas de Deus. Para sábado, Atos 1:7. 1 Tessalonicenses 5:1. Os tempos e as estações pertencem a Deus. É Deus que controla, que coordena tudo isso, tá certo? Alguns auxílios pedagógicos, uma imagem aqui com relação à estátua de Nabucodonosor, né, que foi contemplada em seu sonho, e todo aquele enredo no qual ele se esquece do sonho, pressiona os seus funcionários que não conseguem atender a demanda, e Deus levanta Daniel. Aquela imagem é relacionada. Aqui você tem essas duas representações, tanto a estátua com os diferentes materiais que a compunham,
os animais vistos por Daniel numa visão de noite, os dois estão relacionados, tá?